Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado começa esta semana com a pauta do plenário trancada pela medida provisória que atualiza a tabela do imposto de renda. A MP 670 foi editada pela presidente Dilma Rousseff no início do ano. A atualização da tabela do imposto de renda vem sendo discutida desde o final do ano passado, quando os congressistas aprovaram uma correção de 6,5%. O governo tentava fechar acordo em 4,5%. E por isso o texto foi vetado quando chegou ao Palácio do Planalto. Para manter a alteração, a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso uma medida provisória que faz a atualização de forma escalonada. Agora, o texto precisa ser aprovado até o dia 8 de julho para não perder a validade. O governo queria um reajuste menor para não diminuir muito a arrecadação, mas aceitou um meio termo que estabelece que quem ganha até R$ 1.903 por mês fique isento do imposto de renda. Quem recebe entre R$ 1.903 e R$ 2.826 recolhe 7,5% de imposto. Entre R$ 2.826 e R$ 3.751, o imposto pago é de 15%. De 3.751 a 4.664 é pago 22,5%. E quem ganha mais de R$ 4.664 por mês paga 27,5% de imposto de renda, o teto da tabela. Pelo texto, a alteração da tabela varia entre 6,5% na base e 4,5% no topo. Por exemplo, antes, a isenção valia para quem ganhava até R$ 1.787 por mês. Nesse caso, a atualização foi de 6,5%. Já para quem recolhe o valor máximo do imposto de renda, que é de 27,5%, a atualização foi de 4,5%. Ou seja, passou de R$ 4.271 para R$ 4.664. Também está na ordem do dia o projeto do senador José Serra, que desobriga a Petrobras de ser operadora única do pré-sal e a investir 30% nos consórcios de exploração. Os líderes fecharam um acordo para que este projeto seja votado apenas na próxima semana. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira a medida provisória 668, que eleva as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS de produtos importados. A MP foi sancionada com 9 vetos, entre eles o artigo que possibilitava a reabertura do programa de refinanciamento de dívidas tributárias para empresas em recuperação judicial. A reabertura do Refis foi incluída na MP pelos parlamentares. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ouviu nesta segunda-feira a ministra Cátia Abreu. Durante a reunião realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a titular do Ministério da Agricultura debateu problemas enfrentados pelos produtores de arroz e explicou o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016. O repórter Aloysio Oliveira acompanhou a reunião. Os produtores agrícolas gaúchos acompanharam de perto a audiência da Comissão de Agricultura aqui em Porto Alegre. As novidades do Plano Safra 2015-2016 eram o tema da reunião, mas a principal preocupação dos participantes era com os produtores de arroz. Eles temem que a combinação de dívidas com os baixos preços do produto possam quebrar o setor. Hoje é uma defasagem entre o custo de produção, R$ 42,00 a saca é o custo, e o custo do preço mínimo da saca é R$ 31,00. Ou seja, ele está perdendo R$ 10,00 em saca de arroz, e isso ele não é insustentável. Muitos agricultores, produtores de arroz aqui do meu estado, vão parar de produzir se não houver um encontro, ou seja, através de uma rolagem da dívida para pagamento a longo prazo, ou uma melhora no preço mínimo, ou uma melhora do mercado. Os instrumentos colocados à disposição, eles estão funcionando muito bem e irão ser eficazes para os produtores. Agora, se os limites não serão alcançados pelos produtores, isso é uma autonomia e uma decisão do próprio produtor com relação às suas perspectivas do futuro. A comissão de especialistas responsável pela reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica iniciou seus trabalhos na tarde desta segunda-feira. Foram discutidos o regulamento interno e o plano de trabalho da comissão.
A sugestão de atualização do código é do senador Vicentinho Alves, do Solidariedade, que é piloto comercial. Engenheiros, juristas e especialistas do setor aéreo estão entre os 21 membros do colegiado, que terá 6 meses para apresentar um anteprojeto do novo código. Depois, o texto tramitará pelo Senado como projeto de lei e também pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez audiência pública para discutir medidas para o desenvolvimento de um sistema nacional de conhecimento e inovação no país. O número de universidades federais no Brasil cresceu 46% nos últimos 12 anos, de 43 em 2002 para 63 em 2014. Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia alerta: entraves na legislação impedem que os centros de ensino superior produzam mais inovação científica. Os entraves com relação à ciência, pesquisa e inovação, temos que, mais ou menos em setembro, os projetos de lei estarão aqui no Congresso. O que não for possível ser enviado ainda em setembro, iríamos discutir com essa comissão o que nós vamos ainda debater em alguns pontos que precisamos renovar. Temos um monte de entraves na legislação para vencer, principalmente no que diz respeito às indústrias. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a falta de diálogo entre os setores público e privado desestimula a inovação. O Brasil está perdendo competitividade. Nós ocupamos hoje a 57ª posição. Nós estamos tendo uma série de problemas na nossa balança comercial. Até 2005, mais ou menos, a nossa balança comercial era superavitária, tinha um superávit da faixa de 5 bilhões de dólares ano e deve fechar esse ano com mais de 120 bilhões de dólares em déficit na balança comercial de produtos industriais. O senador Cristóvão Buarque reconheceu entraves na legislação, mas cobrou dos empresários e das universidades um compromisso maior com a inovação científica. Um empresariado que não gosta de inovação, a não ser nas máquinas que compra lá fora, mas que ele não inventa aqui dentro, salvo raras exceções. Um empresariado que não gosta de inventar produtos novos, mas produzir produtos que foram inventados lá fora. Uma universidade que tem horror a empresário, portanto não vai inovar. Pode até descobrir coisas, mas não inova. A comissão especial que vai analisar as propostas da reforma política será instalada nesta terça-feira, às 5 da tarde, em evento na sala de audiências da presidência do Senado. O colegiado será presidido pelo senador Jorge Viana, do PT, e terá como relator o senador Romero Jucá, do PMDB. A comissão vai organizar os temas da reforma política para votação em plenário a partir das propostas originárias do próprio Senado e também da Câmara dos Deputados. O senador Telmário Mota gravou nesta segunda-feira uma entrevista para o programa Eco Senado. O parlamentar falou sobre o novo marco legal da biodiversidade, o desafio de gerar energia elétrica limpa na Amazônia e a tentativa de transferir para o Congresso a demarcação de terras indígenas. A entrevista foi gravada nos jardins do Viveiro do Senado. Telmário Mota criticou a PEC 215, que transfere para o Congresso a demarcação das terras indígenas. A proposta está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Colocar a demarcação das terras indígenas para o Congresso é, no mínimo, protelar, mais do que protelar, dar um retrocesso enorme, porque o Executivo é quem deve realmente fazer. Eu acho que o Congresso tem que ser ouvido. O Congresso tem que ser ouvido. Tem que ter um cuidado, botar um antropólogo, ver se realmente é uma terra tradicionalmente ocupada. Esse zelo é necessário e o Congresso pode participar desse processo. Mas a decisão de você fazer a demarcação, de você homologar a demarcação, eu acho que ela tem que ser como ela é do Executivo. Telmário Mota foi relator do novo Marco Legal da Biodiversidade na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele apontou as virtudes da nova lei, que regulamenta a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Trouxe uma evolução, trouxe uma disciplina, é preciso com isso, as empresas vão poder investir, os detentores desse conhecimento vão poder ser reparados e de ordem que agora eu acredito que nós vamos avançar muito, porque o Brasil é o país aí que tem a maior biodiversidade do mundo. Telmário Mota criticou a construção de usinas termoelétricas em Roraima para suprir os cortes na energia proveniente da Venezuela, fundamental para o desenvolvimento do Estado. A pior energia que você pode ter, a que mais polui,
a mais cara e a mais inviável. É realmente hoje o que está dando sustentação energética para o nosso estado. E Roraima precisa se libertar. Para o senador, a conclusão das obras que levam a energia de Tucuruí até Roraima é a melhor solução. O único estado da Federação Brasileira que ainda não chegou uma energia interligada no Brasil, que seria a energia de Tucuruí, que chegou até Manaus, mas não chegou até Roraima. Chegando até Roraima, pronto, nós já quebramos aí um grande obstáculo e facilitamos o estado para o desenvolvimento. A jornalista Solange Calmon, da TV Senado, é uma das vencedoras do prêmio Orgulho Autista deste ano. Ela venceu com o programa Inclusão, que tratou do autismo e os desafios da educação inclusiva. O senador Romário venceu também na categoria Político Brasileiro Destaque. O movimento Orgulho Autista premia anualmente pessoas, entidades e organizações que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas diagnosticadas autistas e as famílias delas. O Inclusão do mês de maio foi vencedor com a reportagem sobre o seminário Autismo e os Desafios da Educação Inclusiva, realizado no Interleges em abril deste ano por iniciativa do senador Romário. O parlamentar também foi premiado por seu empenho em defender a causa das pessoas com deficiência no Congresso. As pessoas com deficiência têm esperança de que sejamos capazes de aprender algo com elas, de aprender alguma coisa daquilo que elas diariamente nos podem ensinar. Nossa missão é fazer com que não se decepcione e tenho certeza, no que se depender de mim, continuarei fazendo tudo aquilo para não decepcioná-las. O Inclusão já recebeu o Prêmio Orgulho Autista em 2005, ano em que foi criado. Os programas podem ser assistidos ou baixados no site da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. A entrega do prêmio será no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O senador Romário teve a iniciativa de promover um seminário onde a participação da população, dos movimentos organizados, pais, alunos, professores, foi de mais de 500 pessoas. O autista, a pessoa com síndrome de Down, qualquer deficiência, ela não pode estar banida de nenhum setor da sociedade, muito menos a educação. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Continue com a nossa programação. Até a próxima.